bom dia a todos. Nós vamos começar nossa aula especial. E depois eu vou agradecer a Thalita, mas só para apresentar a vocês. Oi, Sabrina? Ah, não, está só dando tchauzinho. A Thalita é nossa professora de processo penal, tá? Então, ela dá aula nos anos finais do curso, 7º semestre, né, Thalita? 7º, 9º semestre. Ela é professora de prática de penal, então, ela que vai te ensinar aí as peças processuais para vocês fazerem exame de ordem, tá? O Bruno vai fazer uma apresentação dela e depois a gente fala novamente, tá bom? Bruno? Bom, primeiramente, doutores e doutoras, é uma alegria incomensurável estar aqui com vocês nessa belíssima manhã de sexta-feira. Meus amigos, minhas amigas, como é bom estarmos juntos novamente. Nesse grande momento de aula especial, nesse grande evento, e eu não poderia deixar de iniciar agradecendo a doutora Luzia, minha querida amiga, minha querida irmã. Pessoal, como disse na segunda-feira, e alguns de vocês lá estavam, a professora Luzia é, sem dúvida nenhuma, um sustentáculo do curso de Direito. Sempre disse isso, que haviam duas colunas centrais nesse curso. Uma delas, que é o doutor Rebelo, por uma questão de idade, optou por nos deixar, o que realmente é um buraco no nosso peito, um buraco no nosso coração. Entretanto, graças a Deus, nós temos como sustentáculo desse curso a professora Luzia de Fátima Ragazini. A professora Luzia é uma desbravadora, porque foi ela que iniciou a ideia de contratação de ex-alunos. Foi ela a primeira ex-aluna a ser contratada. E não só isso, abriu oportunidade para todos. É uma amiga querida que mantém o curso de Direito no caminho certo. Nossa coordenadora de núcleo há anos e faz com que o núcleo seja bem avaliado, reconhecido. Então, Luzia, essa ação da senhora trouxe um respiro para todos e eu queria parabenizá-la. Quando Vossa Excelência me procurou e falou da ideia, eu falei, nossa, que coisa brilhante. E eu mesmo, que estava um pouco desmotivado, falei, pô, que legal, e comecei a me animar e vi os alunos se animando. E como sempre, a senhora sendo um norte, um farol para professores e alunos desse curso, minha amiga. É o que eu brinquei, eu gosto de evento, né, Thalita? A Thalita também gosta de evento, gente. Ela é melhor que eu, muito melhor. E não é só, sem dúvida, é um evento, mas note, Luzia, eu acho que dessa vez vai além do evento. É algo que trouxe realmente o espírito renovado que o curso de Direito sempre teve. Porque, queira ou não, com a pandemia, nós perdemos o que nós tínhamos de melhor, o contato humano. Quantos não foram os dias que eu, Thalita e Luzia sentávamos naquela coordenação no sofá e conversávamos? E quando fomos despejados de lá, sentávamos também na sala dos professores, ou sentávamos, de repente, na cantina, ou lá naquela coordenação comunitária dos cursos. Quantas não foram as vezes que a gente passava pelos corredores brincando com os alunos, ou dando recados em sala, e de repente nós perdemos isso. E queira ou não, isso vai desanimando. A pandemia tirou muito da alegria. E a professora Luzia, como sempre, traz de volta a alegria a essa casa. Então, Lu, parabéns pela ação. Muito obrigado. Saiba que, de novo, Vossa Excelência consegue nos guiar num momento de escuridão. É um privilégio ser seu amigo, ser seu eterno aluno, porque eu só aprendo com a senhora. Além disso, eu tenho que agradecer uma pessoa que aqui está, nossa querida doutora, nossa querida professora, querida amiga, doutora Thalita Silveira, que eu tinha mania de chamar de Silveiras. Eu sempre brinco e falo que onde eu passei na minha vida, Deus me deu presentes. Quando eu passei em São Sebastião, fiz uma amizade para a vida toda, o doutor Silas, que era coordenador, até hoje somos amigos. Quando eu passei em Itajubá, fiz alguns amigos, entre eles Sérgio Salvador, que é meu amigo até hoje. Eu não o conhecia antes, diferente da doutora Luzia, que eu já conhecia, doutor Antônio, doutor Surrel. E professora Thalita é esse presente na minha vida, é esse presente na minha vida pessoal, profissional, familiar. Professora Thalita, eu poderia ficar aqui discorrendo horas sobre a sua competência sem igual como advogada, reconhecida em toda a região, uma das melhores,
uma das mais procuradas, que muitas vezes não atua mais por não ter tempo. Porque se quisesse, atuaria muito mais. Em segundo lugar, e isso é importante dizer, a competência docente. Poucos são os professores, poucos, que eu conheci nesses 10 anos de gestão, que conseguem ter 3 coisas que a Thalita tem com capacidade sem igual. Primeiro, capacidade de lecionar como ninguém. Explica muito bem a matéria, os alunos compreendem, entendem, aprendem. De outro lado, a capacidade de cativar o aluno e fazer com que ele seja participativo nos eventos, participativo nas aulas. Mas, ao mesmo tempo, com tudo isso, um terceiro fator. Faz com que o aluno aprenda de verdade, avalia com seriedade, ministra aulas todos os dias, faz com que a aula renda. Então, por isso mesmo, minha amiga, sua competência docente é mais do que reconhecida. Mas, por último, eu acho que é o mais importante nas suas características. E é isso que eu queria ressaltar. A sua amizade, a sua bondade com cada aluno e cada professor. Muitas vezes, quando nós falamos que somos todos ex-alunos da casa, simplesmente nos esquecemos que você não é ex-aluno. Porque Vossa Excelência é tão, mas tão carismática. Vossa Excelência vive tão intensamente os valores de Dom Bosco, que para nós é como se fosse aluno, como se tivesse vivido isso desde a mais tenra infância. Por isso mesmo, minha amiga, saiba disso. Para mim e para cada colega aqui, professora Luzia, professor Paulo, que acabou de entrar, e todos os outros da equipe, lhe vemos, sem dúvida nenhuma, como um exemplo de professora e de ser humano. Muito obrigado por estar aqui de manhã conosco. Muito obrigado por trazer os seus conhecimentos para as turmas de primeiro ano, que serão seus alunos no futuro. Como eu sempre digo, Thalita, Vossa Excelência é um presente na minha vida. Muito obrigado, minha amiga e doutores. Aproveitem, vai ser uma das melhores palestras da vida de vocês. Beleza? Obrigada, Bruno. Gente, a Thalita é muito especial para todos nós, professores, tá? Os professores todos gostariam de estar aqui para falar com ela, para deixar um recadinho para ela. E aí nós escolhemos um representante, que é o Paulo. Então, o Paulo, em nome de todos os professores do curso, para vocês que são do primeiro ano, o Paulo é professor do nosso curso, tá? Vocês estão vendo o Paulo aqui, vão ser alunos dele em breve. E ele veio deixar uma mensagem em nome de todos nós, professores, para a Thalita. Ele acordou cedo, tirei ele da cama e falei, pode olhar. Ai, gente, Porque só todos gostariam de estar aqui, vocês. porque a Thalita é muito querida de todos nós, muito querida, né? E vocês já viram por quê, né? Os alunos estão escrevendo aqui que já estão apaixonando. Paulo, pode falar, viu? Você está com a palavra aí. Cadê você? Cadê? Subiu o Paulo. Calma aí que sumiu aqui, só um minuto. Tá, porque isso está bem ruim mesmo. É o time que está ruim hoje. Bom dia, gente. Bom dia aos alunos. Bom dia ao nosso coordenador aí. Quanto tempo que eu não vejo, né? A gente conversa aí pelo WhatsApp, por telefone, mas a gente quase não se vê mais. A Lu, bom dia, Thalita. Ontem mesmo a gente estava falando de saudade, a gente tentou se falar, não conseguimos. Mas a Luzia deu um jeito aí, sem saber, de nos conectar, de nos colocarmos no mesmo lugar, no mesmo momento. Vocês já ouviram a Lu, o Bruno falar da Luzia como profissional, como professora, e vocês vão sentir isso na manhã de hoje. Mas eu vou falar um pouquinho da Thalita como amiga, que é um outro lado que eu tenho o privilégio de conviver e que eu estou com tanta saudade. A gente fala disso nesse momento e isso mexe muito com a gente, porque a gente tem uma conexão muito grande, a gente estava junto assim praticamente todo dia, e aí ia na casa de um, viajava, conversava, contava as coisas do dia a dia. E a Thalita é uma pessoa de outro mundo. A Thalita é uma pessoa forte e bota força nisso. É uma pessoa que aguenta o que vier pela frente. E ela encara isso com um sorriso, com esse sorriso que vocês estão vendo agora.
Entrou com música, Bruno. Paulo. Entrou com música. De manhã, o Bruno Eu sorrio e me dá até vontade de chorar, que eu tô ficando emocionada com vocês aqui, gente. O Bruno tomou um susto, pensou que era um aluno que estava pondo música, era a Thalita entrando. E música velha ainda. Mas a Thalita é essa pessoa de riso fácil, que tira sorriso da gente a qualquer momento, que nos abraça, que nos acolhe, que sempre tem uma palavra amiga, que sempre está com essa energia muito boa, muito gostosa e que faz a gente querer estar perto. Thalita, você sabe de toda a minha admiração, todo o meu orgulho, e falo isso em nome de todos os demais colegas, mas vou puxar aqui para o meu lado, em especial o meu nome, que você sabe como você é importante, é especial, faz a diferença na vida de cada um de nós, seja como colega de trabalho e, mais importante ainda, como amiga, como parceira, que está junto aí em todos os momentos, que sabe todos os segredos, que está ali dividindo tudo, todos os momentos, e isso tem um peso muito forte. E vocês, alunos do primeiro ano, são privilegiados de, nessa manhã, estarem na companhia dela. E vocês, aos pouquinhos, vão conhecê-la cada vez mais, em breve, presencialmente, e verão que tudo isso que eu estou falando, a professora Luzia falou, o grande Brunão aí também disse, é a mais pura verdade. Então, aproveitem muito. Thalita, Bruno, Lu, sintam-se aí fortemente abraçados. Saudade grande de todos. Deixa eu também aproveitar e falar do Bruno. Não é só porque ele é nosso coordenador, não, mas porque antes de ser coordenador, ele é meu amigo. Nós dividimos os corredores aí do Unisal, nós estudamos na mesma época, nos formamos aí na mesma época, eu me formei um ano depois do Bruno. Nós somos da mesma cidade, em que pese morarmos hoje em lugares distintos, mas o Bruno é uma pessoa fora de série também. A gente conversa, a gente dá risada, a gente briga, a gente tá de bem de novo, e assim vai, porque isso é amizade, é o dia a dia, e é isso que dá a cor, mostra realmente aquilo que nós somos, e isso reflete no curso. Vocês vão perceber, e eu acho que logo no primeiro ano vocês já perceberam, que existe uma relação muito forte entre os professores, que vai além do Unisal. E isso faz com que o nosso curso, eu acredito que isso influencia no sucesso do nosso curso, porque a gente passa esse amor, a gente passa esse carinho, essa vontade de estar junto, de melhorar, de crescer, de ver que as coisas vão melhorar para vocês. E esse é um dos nossos diferenciais, eu acredito muito nisso. A Lu, então, nem se fala, é uma pessoa queridíssima, foi minha professora, eu falo ainda para ela, quem diria, eu no primeiro ano, em 2003, ia pensar, sonhar que um dia eu ligaria para a Lu para contar coisa do meu dia a dia, pedir conselho. Ele é meu BFF, viu? Virar BFF. Quem tenta pegar o título, eu fico bravo. Adoro! Nunca na minha vida eu pensei que isso fosse acontecer. E a vida tem dessas surpresas. E isso é resultado do que o Unisal pode fazer na vida de cada um de nós. Então, aproveitem muito, sigam aí determinados, firmes. Esse momento que nós estamos passando vai passar, né? E, se Deus quiser, logo. E a gente vai poder se encontrar presencialmente no Unisal e aproveitar, conhecer aí todos os professores e estarmos juntos sempre. Tá bom? Aproveitem muito. Beijo grande. Obrigado aí, Lu, pela oportunidade. Obrigado, Paulo. Obrigada. Beijo, Thalita. Obrigado, Paulo. Amo você. Bem apertado. Pessoal, obrigada, meu amigo. Aproveitem bastante também. Tchau, Paulão. Tchau. Gente, então agora nós vamos dar a palavra à nossa estrela, né? Thalita, os recadinhos não param de chegar aqui. Lu, que linda Thalita, Amanda, a companhia dela, ó, não para de chegar. Thalita, você está com a palavra, você é a professora deles agora, tá bom? Beijo. Tá bom. Obrigada. Meu querido Paulo, deixa eu começar agradecendo a você, que eu sei que você tem os seus compromissos profissionais aí também, né? Paralelos ao Unisal. Obrigada pela sua presença, meu amigo. A gente realmente tentou se falar, mas está tendo desencontro, né? Está tudo tão corrido para todo mundo. Mas, enfim, foi muito bom falar com você. Obrigada pela troca de energia. Não vou falar dos detalhes de nossa viagem, que eu ri demais da conta. Vocês não têm ideia o que esse Paulo Tavares me faz rir. Fomos uma vez juntos para Capitólio. Gente do céu, esse menino andando naquelas pedras lá, quase caindo. Eu não sabia se eu segurava Paulo, se eu olhava para o abismo.
mas olha, foi assim, uma diversão que nem conto. Obrigada, viu, meu amigo? Sinta-se também fortemente abraçada. Bruno, meu querido, você também é um presente na minha vida. O Paulo falou uma coisa muito interessante. Quando a amizade da gente começa a ficar muito sincera, a gente tem muita liberdade para falar o que pensa, o que não pensa, e a gente tem momentos bons, a gente tem momentos difíceis, de atrito, às vezes de meias palavras e também de grandes discursos. Eu acho que isso faz parte de toda relação. Eu acho que isso, por trás disso tudo, existe uma coisa que é muito nobre, que é sinceridade e que é verdade, não é? Só com quem a gente é sincero e verdadeiro, e que a gente, de vez em quando, né, tem todos os tipos de momento, mas a gente tem momentos, assim, maravilhosos. Você sempre me acolhe de todas as formas possíveis e imagináveis. Eu nem preciso pedir, você antecipa, você sabendo das dificuldades que cada um dos professores passam. E sim, nós passamos por dificuldades, a gente está aqui, a gente sorri, a gente tenta, né, a gente leva alegria, assim como vocês, o momento está muito delicado para todo mundo, e o Bruno parece que ele consegue antecipar as dificuldades que a gente tem e já tenta nos socorrer. Então, assim, eu agradeço imensamente todo o seu suporte, o suporte profissional, o suporte de amizade, enquanto pessoa, você consegue extrair da gente o que tem de melhor. Você é um grande líder, porque você sabe o que cada um tem de melhor. E, de repente, a habilidade que eu olho no colega e que eu falo, nossa, mas é uma grande habilidade, meu Deus. Você vem e mostra para a gente que a habilidade que a gente tem também é grandiosa. Também é tão grande e tão nobre quanto a dos outros colegas que a gente admira. A exemplo da professora Luzia também, que se tornou uma amiga, e eu falo que o gás que a Luzia tem para trabalhar, que eu imagino ela deva ter... Quantos anos, Lu, que você tem de Unisal? 27. 27 anos. 27 anos de Unisal. Quem olha para a professora Luzia, quem convive com ela, imagina que ela é uma recém-contratada, que ela quer dar o seu melhor sempre para mostrar que, não, gente, eu estou aqui, eu tenho um gás, eu tenho um pique. Se eu tiver 27 anos de academia e se eu tiver 51 anos de idade, com a força, com o pique que essa mulher tem de inovação, de evento... Não, e ela consegue arrastar... Gente, ela trouxe um desembargador, vocês têm ideia disso, né? Que eu vi em rede social, ela colocou um desembargador para falar com vocês. Um desembargador, não é? O Gianfranco, coitado, o Gianfranco também, promotor, não tem tempo. 2 filhas gêmeas em pandemia em casa, vocês imaginam o que é isso? Não é? Mais promotor de justiça, mais um monte de aula, mais, obviamente, os demais afazeres da vida que a gente não sabe. E colocou o Gianfranco ali na maior alegria para falar, e agora eu aqui na maior... Esses dias eu pensei, falei, nossa, sexta-feira eu posso dormir até 9 e tal, mas na hora que a Lu falou, eu falei, opa, 7h10, já fui, já passei a make, esse batom arrasante. Eu falei, nossa, eu vou mesmo de batom vermelho, porque ela merece, porque vocês são todos muito especiais, e é isso que eu quero que vocês vejam, alunos, que o que a gente tem é uma rede de apoio. É uma amizade muito forte que a gente estabelece. A gente não tem um convívio, não estamos tendo um convívio presencial, mas a gente continua tendo o nosso convívio. Ontem mesmo, de vez em quando, eu pego meu WhatsApp, eu vou passando, eu vou perguntando para as outras minhas colegas, né? Faz tempo que eu não te... Como é que você está? Como é que está a sua família? Vocês estão bem? Porque eu acho que isso é importante. Assim como eu recebo aleatoriamente, tipo, mensagens de colegas que faz tempo que a gente não vê, e eu acho que isso é o mais importante. É você dedicar... É um áudio de 10 segundos que faz toda a diferença para perguntar como que as pessoas estão. Isso a gente tem de todos os professores. As reuniões viram um evento, né? Quando o Bruno marca reunião, a gente já fala, marca a noite, sexta-feira, para a gente poder beber cerveja junto e beber vinho durante a reunião, porque a gente quer fazer evento. O Bruno, só retificando, Bruno, a Luzia adora evento, eu gosto de festa, meu negócio é festa mesmo. A Lu é um evento jurídico. O meu é o after evento, né? Eu gosto de organizar a festinha depois do evento, eu só fico assistindo ali os eventos e tal. Mas, enfim, nós somos um grupo de professores que, na verdade, se tornaram amigos. Os meus amigos que eu fiz em Lorena, eu sou de Minas Gerais, vocês vão perceber, eu sou de Alfenas, e cheguei em Lorena por circunstâncias da vida, há 10 anos que eu cheguei em Lorena, e eu cheguei em Lorena e já fui contratada pelo Unisal. Então, assim, o primeiro contato que eu tive, a primeira rede de amizade que eu fiz foi dentro do Unisal, e ali permaneceu, e ali ficou. Então, hoje eu falo que os meus amigos são também os professores e colegas, é onde eu aprendo muito. Então, é uma alegria, eu agradeço muito o convite, me senti muito honrada de estar entre nomes maravilhosos, né, de personagens ilustres
no cenário jurídico, e eu achei muito sensível da parte da Luzia trazer uma mulher advogada, criminalista, e por aí a gente já vê que, né, vocês sabem, vocês que são de uma geração que luta pela igualdade dos direitos, a gente precisa ter espaço sempre para as mulheres, na fala das mulheres, e mais do que o espaço na fala das mulheres, a gente precisa ter espaço de pessoas que também contribuem com o direito e que não são autoridades necessariamente, não é? Vocês vão ver aqui um lado, histórias completamente diferentes, um lado completamente diferente, e é isso que faz com que a gente alerta, né, o olhar de vocês. Então, eu sou extremamente grata a todos, e como eu costumo fazer, eu vi aqui, eu fui rodando a tela aqui, eu fiquei impressionada de ver que a gente está com quase 100 pessoas. Nas minhas aulas, eu dou bom dia para cada um dos alunos. Hoje eu não vou conseguir, então eu vou de forma aleatória aqui, representando todos os demais. Para quem está aparecendo aqui para mim, eu vou dar também agora um bom dia especial para o Frederico, para a Maria Gabriela, para a Sabrina, Ana Carolina, Marcos, o Daniel, o Sérgio, Claudete. Bom dia para vocês, Vitória, Daniele, Yasmin e tantos demais que estão aqui, mas eu não consigo ver, então sintam-se também abraçados. Espero que vocês e a sua família estejam bem, estejam passando por esse momento da forma mais leve possível, porque realmente a situação não está fácil para ninguém, tá? Não adianta falar, você não perdeu seu emprego, você continua estudando, você não tem do que reclamar. Temos e podemos, sim, isso faz parte, só que a gente tem que ter um outro olhar, o olhar da gratidão, o olhar daquilo que ainda temos e daquilo que ainda podemos ter e podemos fazer. Bom, dito isso, eu gostaria de, aquele momento que eu me ausentei, eu fui buscar o objeto de desejo de muitos de vocês, que é isso daqui, ó, não é? O objeto de desejo de muitos de vocês, que eu acredito que vocês, né, todo mundo chama a vermelhinha, né? A tal da vermelhinha. Eu fui lá buscar a minha vermelhinha aqui, porque hoje a gente vai conversar sobre o advogado criminalista e eu vou dividir aqui a minha fala em 2 etapas. Eu vou falar como que eu entrei para a advocacia, como que eu comecei a advocacia, e depois eu vou falar da advocacia técnica, propriamente dita, da atuação do advogado tecnicamente. Vocês vão encaminhando as perguntas aí, que vai ser um prazer depois poder responder. Bom, Thalita, eu só vou falar. Então, quem quiser fazer pergunta para a Thalita, manda no meu WhatsApp, que daí fica melhor, senão a gente se perde aqui no chat. Isso, tá isso. Igual a palestra de segunda, tá bom? Eu também acho que fica melhor, porque como eu estou pelo celular, eu não vou ter acesso ao chat, aí a Lu ajuda a gente. Pessoal, eu costumo falar que a advocacia, ela foi a grande lição da minha vida, de que às vezes a gente precisa rever metas, e que às vezes a gente precisa redirecionar sonhos. É muito importante a gente ter sonhos e ter metas pré-estipuladas, como eu tive na minha vida acadêmica. Vocês que estão nos assistindo e vocês que estão aí começando a faculdade, muitos de vocês já entraram na faculdade com um desejo pré-estabelecido, um sonho pulsante no seu coração. Talvez de ser juiz, juíza, promotor, promotora, delegado, ou até mesmo advogado, mas um advogado tributarista, um advogado civilista, e talvez alguns de vocês já sonhando aí com a carreira de advogado criminalista. O que, de fato, de início não é muito comum, a não ser que você tenha um respaldo, né, de outras pessoas, um exemplo, uma experiência de outros advogados criminalistas, porque nós temos muitos mitos que assombram a advocacia criminal. Dentre eles, o medo. Eu tenho medo de advogar nessa área. Eu tenho medo de me relacionar com os clientes. Eu não vou me sentir moralmente confortável em defendendo uma pessoa que matou. Eu não sei, um crime de estupro, jamais que eu iria advogar, eu não consigo. Então, eu acho que tem esses mitos que a gente precisa conversar. E por que a advocacia ela foi a grande lição da minha vida de rever metas? Porque quando eu entrei na faculdade, eu entrei e no início do curso, de fato, eu ainda estava eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu queria concurso público. Era muito forte na minha cabeça a ideia do concurso público, que é, de fato, algo muito bom, que te traz uma estabilidade. Mas eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer aquilo que realmente não me dá prazer, não me dá gosto. Eu não consigo fazer as coisas de forma mecanizada. Então, não que todo concurso público seja isso, obviamente, mas muita gente pensa em concurso público, talvez por conta dessa estabilidade e tal, tanto que muita gente fala assim, eu vou fazer qualquer concurso, o que aparecer eu faço. Tudo bem, não tem problema nenhum em relação a isso, se você lida bem, né, com essa situação. Mas eu queria fazer um concurso público e eu pensava muito em juiz e promotora, mas eu achava que juiz era uma responsabilidade
muito grande, e pelo que eu ouvia dos professores, e de fato é. E aí, então, como eu me apaixonei absurdamente, porque eu tive professores de direito penal e processo penal semelhantes à professora Luzia, que nos cativa e tem uma facilidade para explicar, eu me apaixonei pelo direito penal e pelo processo penal. Foi quando eu tive a ideia de fazer concurso para promotora de justiça. E passei a minha faculdade no terceiro ano, na metade do terceiro ano, eu comecei a fazer estágio na promotoria com o Dr. Fernando Ribeiro Magalhães Cruz, que eu faço questão sempre de enaltecer esses nomes, porque foi meu professor, foi o promotor com quem eu estagiei e eu aprendi muito lá. Mas eu achava rigoroso demais a atuação do Ministério Público e eu, muitas vezes, eu falava, mas eu acho que ele não deveria ser condenado, mas eu acho que ele é inocente. E aquilo eu comecei a perceber que o Ministério Público, via de regra, você tem aquela obrigatoriedade de entrar com a ação penal e de seguir também com o processo, e ao final, se for o caso, pugnar pela condenação. E eu fui percebendo que, não sei se seria isso, mas falei, não, eu vou abraçar, me formei, e eu terminei a minha faculdade em 2000, no ano de 2000, tirei a minha OAB em 2001, portanto, vai fazer agora, eu até peguei aqui para ter noção certa, eu estou fazendo aniversário no dia 16 de maio agora desse ano, que eu vou completar 20 anos como advogada, porque eu prestei o meu compromisso no OAB no dia 16 de maio de 2001. Então, eu vou fazer 20 anos como advogada, e aí eu estava estudando para promotor de justiça, mas eu, muito inquieta, gostaria de trabalhar para produzir, para fazer o meu dinheiro. Foi quando eu tive a ideia de, numa cara de pau mesmo, e conversando com os advogados que eu conhecia lá no fórum, porque mesmo depois que eu terminei o estágio, eu ia passear no fórum. Eu ia passear no fórum e encontrava vários advogados que eu tive a oportunidade de conhecer no estágio e falavam, olha, eu quero advogar, você não precisa de alguém, eu faço de tudo, e olha, eu sei passar café, eu sei xerocar, né? Porque fica com aquela ideia que recém-formado vai só fazer isso. E para mim estava tudo bem, porque eu queria era entrar. E isso é o que vocês precisam fazer, gente. Vocês precisam entrar. Vocês precisam entrar no mercado de trabalho. Hoje em dia, Lu, eu vejo algumas pessoas, sabe, muito assim, mas vão me pagar só, aspas. Eu acho que tem que pôr entre aspas para comer de carreira. Só R$1.200, não vai me pagar isso, não vai me pagar aquilo, não tem plano de saúde. Meu amigo, para começar, vamos lá, é o que tem. Depois você faz o seu nome, depois você vai conquistando aos poucos. A gente chega no topo começando de baixo. Você só chega no topo se cair de paraquedas. E quando você cai de paraquedas, você cai mal, você pode cair, você pode não se sustentar no lugar onde você caiu. Então, vai do início, né? Degrauzinho por degrauzinho. Muito bem. Então, eu conversei com uma das pessoas e ele falou, olha, tem sim, mas é na parte civil. Eu falei, ótimo, porque eu não quero advogar no penal, porque eu tenho todos os mitos que muitos de vocês podem ter, eu tinha os mitos que muitos de vocês podem ter. Eu tenho medo, eu não vou conversar com o cliente. Eu vou na cadeia. Nossa, acho que vai ser uma coisa meio chocante, meio conflitante moralmente para mim ficar fazendo defesa e tudo mais de quem eu não conheço, ou de crimes, enfim. E comecei a advogar na área civil. Não gostei nem um pouco, não era aquilo que eu gostava, porque de fato eu não gosto de direito civil, e aí é uma questão de gosto. Não gostava, mas eu vi o meu sócio muito ocupado, ele ficava muito fora do escritório. E eu tive a proatividade, daí uma outra coisa que vocês precisam ter sempre, a proatividade de falar, olha, deixa eu te ajudar com as petições, porque petições eu sei fazer, eu aprendi fazendo estágio, só que eu acusava, agora eu vou defender, e o direito penal é o mesmo, a teoria do crime é a mesma para quem acusa e para quem defende. Excludente de licitude existe para o promotor como existe para mim, tipicidade existe para o promotor como existe para mim, é que eu tento sempre demonstrar o que exclui, não é? Daí a importância dessa aula de teoria do crime, gente. Quando vocês já passaram por ela ou vão passar, você tem que reforçar muito isso, porque a gente vive desses excludentes, né? Atipicidade, excludente de licitude, culpabilidade, enfim. E aí, então, eu comecei a ajudá-lo com petições e comecei a ter contato com o cliente. E o que eu percebi? Que os clientes são extremamente carentes de informações jurídicas, carentes de socorro mesmo, carente de um mínimo de energia, carente de palavras que confortam, porque são pessoas que são muitas vezes marginalizadas, são pessoas, o processo penal, ele ainda tem como alvo as pessoas que são menos favorecidas financeiramente.
O processo penal ainda recai naquelas pessoas que não têm condições financeiras abastadas, são pessoas que por diversas razões, e não compete a gente aqui julgar, isso seria o momento para uma outra fala, são pessoas que não que foram levadas à prática do crime. E tem até um ministro do Supremo Tribunal Federal que fala que o processo penal é uma serpente que pica pés descalços, porque a nossa clientela, a maioria, é a clientela do chinelo. A gente está chegando na galera do escarpão e do sapato engraxado, mas ainda é a galera do chinelo, é ainda a galera do descalço. E essas pessoas elas honram com seus honorários, elas honram, porque a família se desdobra para pagar o honorário do advogado. Mas são pessoas muito carentes. E o que eu percebi? Aprendendo lá com o meu sócio, doutor Antônio Carlos, eu aprendi o seguinte: se você é transparente, é honesto com o seu cliente, não tem por que você ter medo, não tem por que ter receio. A advocacia, galera, ela é responsabilidade de meio, não é uma responsabilidade de fim. O que significa isso? Eu não sou obrigada a entregar para o meu cliente um resultado do processo. Eu sou obrigada a atuar devidamente durante o processo. Eu sou obrigada a ter uma boa condução no processo. Eu não sou obrigada a dar uma sentença absolutória. Tanto que muitos clientes, alguns, eu afastei todos esses clientes, eu não aceitei nenhum tipo de trabalho quando eles falavam assim para mim: doutora, eu quero te contratar. Se a senhora me absolver, eu te pago. Se eu for condenada, eu não te pago. Nunca aceitei esse tipo de processo, porque no processo penal não dá para fazer contrato de risco. Isso existe na seara civil, na trabalhista, né? Numa indenização, por exemplo, de danos morais. Olha, se ganhar 20% do advogado, ou 30% do advogado, ou 50% do advogado, tudo bem. Na relação consumerista, dá para você trabalhar isso como um contrato de risco. Na seara da advocacia penal, não, a gente não trabalha com contrato de risco. Os meus honorários, eles são em cima da tabela do AB. Na verdade, como a gente adquire um pouco mais de experiência, a gente acaba ficando um pouco mais, a gente tem mais segurança para cobrar, inclusive, além da tabela do AB. Então, enquanto a tabela do AB cobra aproximadamente, vamos lá, uns R$ 2.500, R$ 3.500 para fazer um habeas corpus, a gente tem condição de cobrar um pouco mais, ou a tabela, nunca abaixo da tabela, porque a gente precisa prestigiar a nossa classe. Por que a gente escuta muito advogado criminalista reclamando? E eu aprendi muito com isso. Porque o advogado criminalista chega para o cliente e fala assim: olha, você foi preso hoje, mas você pode ficar tranquilo, daqui 15 dias, no máximo 20 dias você está na rua. Gente do céu, é o maior erro, é o primeiro e maior erro que um advogado criminalista pode cometer, é prometer resultado. Eu prometo empenho, e eu ainda falo assim: eu quero que você saia da cadeia. Eu quero que você seja absolvido. Porque, meu amigo, vocês vão me desculpar, vocês são nativos digitais. Muitos de vocês sabem da importância da rede social, vocês sabem da importância, né, da divulgação do trabalho nas redes sociais. Mas, meus queridos, nada se paga a propaganda boca a boca. É essa que te traz o verdadeiro cliente, é essa que te dá o sucesso. E o boca a boca é: doutora, eu sou fulana, amiga da ciclana, que a senhora advogou para o filho dela. Nossa, doutora, eu fiquei tão feliz de ver o que a senhora fez por ela. E eu gostaria, então, que a senhora advogasse para o meu filho. Todos os casos que chegam para mim, vocês podem abrir a minha rede social. A minha rede social, ela é pessoal. Ela é pessoal. Eu não transformei o meu perfil em rede social num perfil jurídico, por opção minha, e nada contra quem faça, nada contra. Eu acho que é até um equilíbrio bacana você fazer isso, porque você está propagando, é uma outra fonte de propagação. Até aconselho vocês fazerem dentro do Estatuto de Ética da OAB, de forma extremamente regrada, para não te dar problema depois. Aqui eu acho importante a gente citar, né, me veio à mente aqui o professor Júnior. O professor Júnior tem uma rede social muito boa, muito bacana, chama Júnior, como é que é, Lu? Júnior Barbosa Advogado? Júnior Barbosa Advogado, eu acho que é esse a rede social dele. E eu falo porque a gente conhece, eu e a Luzia, a gente conhece profissionalmente falando também do trabalho do professor Júnior, e eu acho que eu só posso indicar um exemplo de quem eu realmente conheço e acompanho diariamente. Então, eu acho que
ele é um exemplo de uma rede social bacana, mas eu não tenho, eu optei por não ter. Amigos, 10 anos... Thalita Barbosa Advogados, no Facebook. Barbosa Advogados. Ele eu acho um norte bacana, um exemplo bacana, para vocês terem, não é? Para divulgar o trabalho de vocês. Mas eu optei por não fazer isso. E aí, caros alunos, alunas, vejam bem, eu tenho 10 anos de advocacia. 10 anos eu atuei intensamente como um médico intensivista lá em Alfenas, sul de Minas Gerais, onde eu sou nascida, criada, estudada, formada, recém-formada, e fiz o meu escritório lá. Eu atendia 30 cidades da região lá em Alfenas. Eu trabalhava assim, de uma forma estrondosa. Eu trabalhava de domingo a domingo. Eu não tinha feriado de Natal por conta das saídas temporárias, saidinhas de Natal. Carnaval, o povo virava um giraia para fazer bagunça em carnaval, então estava eu lá dentro da delegacia socorrendo o povo. Feriado de dia da cidade, que a gente emendava lá, feriado era a época que a galera também, os estudantes iam para casa deles, porque é uma cidade universitária, aí tinha aquele tanto de furto que acontecia na cidade, estava eu lá de novo. Então, assim, eu trabalhei muito lá. E cheguei em Lorena. E em Lorena eu seleciono muito o que eu pego aqui. Por que eu seleciono? Porque aqui tem muita facção criminosa. E você não pode advogar para facção criminosa. Você não pode ser o advogado eleito, escolhido, oficialmente escolhido para facção criminosa. Quem que está falando isso? É uma regra que está no AB? Não, é uma regra da doutora Thalita, advogada com 20 anos de experiência. Não, você não... Porque muita gente fala assim, doutora, a gente quer que a senhora advoga para nós. E eles querem que você faça o que eles querem que você faça. Então, eles querem que você vá subornar um delegado, eles querem que você vá subornar um carcereiro, eles querem que você leve informações para dentro da cadeia. Gente, aí é que entra a diferença. E aí eu já começo a falar desses aspectos técnicos da advocacia, né? Essa segunda parte que eu gostaria de falar para vocês. Não confundam advogado criminoso com advogado do criminoso. É uma preposição que salva a sua vida. Eu sou advogada do criminoso. Se eu agir fora daqueles preceitos éticos, morais, religiosos, por que não, né? Espirituais, digamos assim, principiológicos e principalmente ético profissional do Estatuto do AB, eu vou deixar de ser uma advogada do criminoso e vou passar a ser uma advogada criminosa. E a advocacia criminal, e aí não é tabu, e eu não tenho o menor problema em conversar isso com vocês, não me ofende de forma alguma. A advocacia criminal é um campo muito propício para atitudes escusas, atitudes erradas por parte de muitos advogados. Vira e mexe, você liga a televisão e está lá. Advogado preso porque levou o bilhete ou drogas para a cadeia. Advogado foi preso porque estava ocultando documentos, ocultando drogas no seu escritório. Advogado criminalista foi preso e tal. Esse é o advogado criminoso. Esse é o advogado criminoso. E aí as pessoas falam, mas você não se importa de defender o criminoso? De defender o réu? Eu não defendo o réu, eu não defendo o criminoso. Eu defendo o direito dele. Para defender o criminoso e para defender o réu, você não precisa cursar uma faculdade de direito. Basta você ser amigo do réu, basta você ser mãe dele, basta você ser primo dele. Mas para fazer o que a gente faz, que é defender o direito dele, aí sim, eu fiz faculdade, pós-graduação e mestrado. E aí é onde vem o afago da técnica. Eu não tenho conflitos morais, porque eu não defendo o que a pessoa fez. Eu defendo o direito. Então, eu começo a analisar o seguinte, passo número 1, o que aconteceu nesse caso, por exemplo? Vamos pegar um caso que sempre aparece muito para mim, e eu praticamente me especializei muito nessa seara, que é da lei de tóxico, os crimes de drogas, porque eles têm muito na sociedade, né? Todos os dias a gente tem isso. Então eu começo. Como é que aconteceu? Foi preso em flagrante. Então vamos lá, vamos lembrar da aula de prisão em flagrante, aí eu vou saber se o flagrante está certo,
Se o flagrante não tá, porque se o flagrante estiver errado, já é nulidade do flagrante, ele vai para a rua. Pronto, simples assim. Ah, mas você está liberando um traficante. Não, minha amiga, eu não estou liberando traficante, não. Foi a ação da polícia que não foi de forma correta na lei, que não conseguiu segurar ele. Eu não sou contra a prisão de jeito nenhum. Eu acho que quem tem que ser preso mesmo. Mas é para fazer a prisão certa. Porque o Brasil tem a cultura do encarceramento. Por qualquer coisinha estão prendendo. Aí está esse caos no sistema prisional. E não se iludam, o caos do sistema prisional não é o termômetro para falar que o Brasil é um país extremamente perigoso. Não é isso não, viu? Não é necessariamente isso não. O caos do sistema prisional é para falar que o Brasil tem a cultura do encarceramento. A autoridade adora prender. É arraigado. Arraigado. É arraigado na autoridade policial, arraigado no Ministério Público, é arraigado na maioria dos juízes. Prende. Tanto, só fazendo um parênteses para vocês verem o outro lado da moeda, tanto que o nosso Código de Processo Penal, ele vem sucessivamente trazendo reformas sobre as prisões. Porque precisa reformar a parte de prisão, porque antes, por qualquer coisinha, a pessoa é presa. Aí o que tinha o passarinho na gaiola era preso junto com aquele serial killer. E ele ficava. E aí você vai esperar o quê do que prendeu o passarinho? Como é que você acha que ele vai sair da cadeia? Como é que você acha que ele vai sair? Numa escola de crime. Então, a gente tem a cultura do encarceramento. É onde eu, primeira coisa que eu faço, eu vejo a legalidade da prisão. Como é que está essa prisão? Deixa eu estudar o aspecto da prisão. Depois eu vou estudar a legalidade do processo. O processo tem que ser correto, meu amigo, devido ao processo legal. Só que no processo penal, a ânsia de punir é tão grande, é tanta vontade de punir, que às vezes a galera dá muita derrapada. É derrapada de promotor, é derrapada de juiz, e eu tô atenta a essas derrapadas. Sempre tem? Claro que não, né, gente? Claro que não. Mas eu tô com a minha lupa ali, porque afinal de contas, pensa comigo, que tipo de defesa que você acha que eu vou fazer pro sujeito que foi preso num carro, com uma mochila, com 1 quilo de droga, 1 quilo de maconha, mais 5 comprimidos de êxtase, mais 2 celulares, mais um monte de dinheiro picadinho, tudo nota de 10 conto, tudo nota de 20 conto. Que defesa que você acha que eu vou fazer para uma pessoa dessa? Ele é usuário? Puxa, meu amigo, se ele é usuário, se for para usar tudo isso de uma vez, o cara vai ter um treco. As circunstâncias mostram para mim que realmente a situação é complicada. Então, que tipo de defesa que eu faço? A defesa processual. Eu verifico a regularidade da prisão, eu verifico a regularidade do processo, eu verifico no final a dosimetria da pena. Sabe aquela parte da dosimetria da pena? Eu verifico como é que tá. A pena base está certa? Tá no mínimo? O juiz aplicou o mínimo? Ah, não, ele não aplicou o mínimo porque ele já tem vários inquéritos. Ele tem outros processos. Ah, rapidamente eu saco uma súmula 444 e falo, não pode, não é, professora Luzia? Não pode. Aí o povo esquece dessas coisas que a gente tem. Aí depois vai lá o juiz, circunstância atenuante, causa de diminuição de pena, chega na causa de diminuição de pena, o juiz não abaixa, falei, opa! Causa de diminuição de pena, abaixa a pena abaixo do mínimo, sim, senhor. Sim, senhor. É circunstância atenuante que não é. Tudo isso é técnica. É técnica. Eu estou falando que ele é um coitado que não teve oportunidade da vida e por isso precisou vender drogas? Não. Não. Aliás, nesse caso, em específico, o que eu falo? Confessa. Confessa. Vamos confessar. Vamos lutar pela pena mínima. Aí vem o juiz e vai lá. Tudo bem, pena mínima, tráfico, né, de 5 a 15 anos. Aí o juiz, pena mínima, peraí, tráfico privilegiado, primário, bons antecedentes, não se dedica a atividade criminosa. Nossa, professora, de onde que você tira isso? Da lei, amigos, da lei, eu não posso criar nada. Lei, súmula, entendimento jurisprudencial recente, sempre não tem nada, sempre está de alerta. Aí eu saco esse argumento de 5 anos, cai para 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Aí vem o juiz e fala, 1 ano e 8 meses, regime fechado. Eu, mas para. Que fechado? Para começar, você vai lá no artigo 33 do Código Penal, parágrafo 2º, a linha C, vê, a gente até fica com esses trem de cor. Eu nem dou aula de direito penal, mas alguns artigos a gente sabe de cor, porque é sempre a mesma coisa que a gente vê aqui. E aí a gente vai especializando em alguns crimes. Aí eu falo, regime aberto. E mesmo assim eu ainda vou lá
E estudo e pesquiso, porque eu tenho 20 anos de advocacia, mas eu nunca parei de estudar. Eu não posso parar de estudar. Eu pego um processo e aí eu falo, gente, eu preciso ver o que tem de diferente, de novo, eu não posso deixar perder nada. E aí a gente vai lá e saca uma resolução número 5 do Senado Federal e fala que o tráfico privilegiado pode ser substituído por pena restritiva de direito. Pronto. Ah, mas o juiz não deu. Não. A luta da advocacia é árdua. Juízes de primeira instância são muito rigorosos. São muito rigorosos. Muito rigorosos. É onde a gente ganha essas situações em recurso. E aí eu vou lá para o Tribunal de Justiça. Ou de Minas, onde eu ainda tenho algumas causas, ou Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí eu recorro. Vocês estão vendo o meu fôlego, né? O fôlego. Fôlego para brigar, aspecto processual, fôlego para recorrer. Daqui a pouco a gente vai falar de honorários, que é uma coisa que interessa para vocês. Aí o Tribunal de Justiça vira e fala, não, também não. Não vou deixar batido, não vou perder, não vou perder, porque é direito dele. É direito dele. Se a pena dele é, por exemplo, neste caso que eu estou retratando, só para ilustrar com mais prontidão, né, de forma mais visível, nesse caso, se ele pegou 1 ano e 8 meses, é direito dele ter essa pena substituída por restritiva de direito. É direito dele. Então, eu vou lá para o STJ. Aí eu vou entrar com recurso especial lá no STJ e vou brigar lá. E quando as coisas batem no STJ, a tendência é a gente ganhar. Porque eles já são guardiões da Constituição Federal. Desculpa, da lei federal. Poxa, professora, mas precisa ir até Brasília? Às vezes a gente precisa, porque a gente tem a cultura do encarceramento, que eu falei para vocês, e nós temos também, muitas vezes, o juiz com muito arraigado, aquela questão, né, a postura da autoridade, que acaba fazendo algumas atitudes equivocadas, exageradas, demasiadas no processo. É onde o advogado criminalista deve estar sempre em estado de alerta. E nós somos essenciais à administração da justiça, porque o artigo 133 da Constituição Federal me coloca do lado do promotor e do lado do juiz e do lado do delegado. Estamos lado a lado. E qual é o prazer de conversar com o Gianfranco e perceber que ele é um promotor de justiça que nunca está acima de nenhum advogado. Nunca está acima de uma lei. O Dr. Gianfranco, ele é um promotor de justiça, sim, severo. Ele é combativo, mas ele é extremamente cordial, o que faz a diferença. Porque ele está no papel dele de combater, ele está no papel dele de perseguir quem cometeu um crime na persecução penal, perseguir tecnicamente dizendo, né, que é um termo que a gente usa, persecução penal. Ele está no papel extremamente cordial, extremamente respeitoso e, algumas vezes, Lu, ele me liga e fala assim, lembrei de você hoje, menina, pediu, eu mesmo impetrei um habeas corpus, eu mesmo pedi um relaxamento de uma prisão. E aquilo ele fala brincando, porque ele sabe que esse é o papel do advogado, mas ele vê que o advogado não fez. E ele faz. Porque ele não é um órgão da acusação tão somente, ele é um promotor de justiça. Então, quando a gente encontra promotores assim, na sua maioria, a gente fica muito tranquilo para advogar, para trabalhar. Thalita, ele falou na apresentação dele uma coisa tão importante que ele não é pessoal, a acusação dele não é pessoal. Isso. Então, ele não ofende o acusado, ele não distrata o acusado, ele faz, porque o próprio réu sabe que ele fez e ele tem que ser acusado, então ele não leva para o lado pessoal e por isso ele nunca teve problema, ele deixou bem claro. Exatamente, ele é muito cordial no exercício da função dele, como deve ser. Mas a realidade não é sempre essa. E às vezes a gente encontra, né, situações de... Eu, particularmente, já passei por umas 2 ou 3 situações de ter que ser um pouco mais ostensiva com a situação do juiz, o que eu acho totalmente desnecessário. De ser totalmente desnecessário. Porque a gente está, todo mundo fazendo o seu papel. E quando cada um faz o seu papel de forma cordial, fica bom para todo mundo.
Assim como o Gianfranco não é nada pessoal, ele não acusa, ele não ofende, para mim também não é nada pessoal. Eu não defendo o que a pessoa faz. Eu defendo o direito dela. É onde a questão da técnica, é onde a gente tem muito a ver, que é a questão da técnica. E aí, quando a gente dá esse trato cordial, e ele nunca teve problema por isso, eu também nunca tive problema com isso, porque eu trato de forma cordial. Só que não confundam ser cordial com ser amigo. Seu cliente não é meu amigo. Eu não coloco uma pessoa dentro do meu carro, não coloco um cliente na advocacia criminal dentro do meu carro. Não coloco. Uma pessoa que está envolvida com tráfico de drogas, com arma, eu não vou colocar essa pessoa dentro do meu carro. Eu não sei o que ela está portando. Eu não sei se ela continua praticando crime. Então, esses são cuidados e cautelas que a gente precisa ter. Você nunca vai passar por nenhum tipo de problema, como eu posso garantir para vocês que eu não passo, nunca passei nesses 20 anos, por duas questões básicas. Duas questões básicas. Primeiro, não prometer nada, prometer empenho, prometer resultado. Olha, eu quero que você saia, porque você saindo, você vai me indicar para outras pessoas. Eu quero que você seja absolvido, porque você me indica para outras pessoas. Não prometo nada, não prometo absolvição, não prometo que vai sair da cadeia, não prometo pena mínima. Eu falo que é possível, dentro da lei é possível, e que eu vou lutar por isso. E uma outra coisa que eu faço, que é a questão do acolhimento e da empatia. Você não sabe o que é, não sei se alguns de vocês já passaram por isso. A pessoa presa, ela desestabiliza a família inteira. Né? Quando ela tem ali um ente familiar, ou quando ela tem uma família, a família toda fica desestabilizada. Então, você tem que ter uma empatia de imaginar o que essa mãe não está passando, o que a esposa não está passando, né? O que o filho não está passando. E não custa nada você levar informações. Só que, gente, as informações têm que ser reais. Não adianta você falar, doutor, e o meu processo? O teu processo está com o juiz e ele ainda não decidiu. A pessoa ela tem acesso, hoje em dia, aos processos pela via eletrônica e ela pode ver o andamento do processo e ela vai ver que você está mentindo. Isso tudo vai enfraquecendo a relação do profissional com o seu cliente. Então, você tem que falar sempre a verdade, custe o que custar. Quantas vezes eu peguei sentença condenatória, respirei fundo e fui lá na casa dos pais do meu cliente, antes de ir lá na cadeia para conversar com ele. Falei, olha, infelizmente veio uma condenação, e a condenação veio alta, nós vamos tentar reverter. Isso também é o meu papel. O médico não tem só a obrigação de dar a notícia da cura, ele também é obrigado a dar a notícia da doença, assim como também o advogado. Eu não sou obrigada a dar a notícia que ele vai ser liberado ou que ele foi absolvido. Eu também sou obrigada a dar a notícia da condenação, porque a maioria das vezes o meu cliente é condenado. Eu já sei que ele é condenado, eu já sei que ele vai ser condenado. Por quê? Gente, nenhum inquérito policial começa sem precisar começar. Nenhum delegado faz graça, oba-oba, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, o inquérito policial é sério. O delegado tem uma postura extremamente séria na condução do inquérito. Depois vem para a mão do promotor. O promotor começar o processo, ele também não pode ser leviano. Ele tem que ter uma base para começar esse processo penal para fazer essa acusação. E aí, chega no meio do caminho, eu falo para o juiz, barra esse processo. O juiz não barrou, meu amigo, a probabilidade dessa pessoa ser condenada pelas provas que a gente vê é alta. E eu já falo, olha, tem chance sim da condenação. Nós vamos lutar pela absolvição, mas infelizmente essa chance existe. Agora, quer procurar um advogado que fala, que verbaliza, que está fácil e que vai ser absolvido? Fique à vontade. Eu prefiro ter R$2.000, R$5.000, R$10.000 ou R$15.000 a menos do que ter um baita de um problema da pessoa bater na porta no meu escritório e falar, pois é, doutora, a senhora prometeu que ele ia sair aí. E outra, né, gente, eu não estou lidando com criança, né? Eu não estou mexendo com criança. Não tem como eu ficar prometendo, porque eu não sei o nicho de convivência dela. Se uma pessoa ela foi condenada pelo tráfico de drogas e tem históricos e passagens que ela já foi envolvida em tráfico de drogas, desculpa, mas boa pessoa não é. É que não compete a mim ter esse tipo de julgamento e nem posso. Mas uma boa pessoa não é. Parça não é. Gente legal não é. Então não tem como eu ficar prometendo. Um outro aspecto que eu acredito que vocês possam perguntar é a questão de honorários. E eu já falei para vocês sobre a questão da tabela de honorários que deve ser cumprida, mas aqui vai uma dica profissional que é o seguinte, não dá para ficar parcelando, né, honorários na advocacia criminal, não dá, principalmente se a pessoa está presa. E eu posso falar para vocês, as pessoas que estão presas, quando elas saem da cadeia, muito comum elas não continuarem honrando o pagamento dos honorários. Então,
vocês que vão começar, e aí também eu vou dar algumas dicas aqui para que vocês possam, né, para a gente encerrar aqui, para que vocês possam começar. Eu, por exemplo, cobro X no crime de tráfico de drogas. E aí eu viro para a pessoa e falo o seguinte, aí a pessoa vira e fala assim, doutora, esse pagamento como que é? Eu falei, à vista. Ah, mas a gente não tem condição de arcar com esse dinheiro. Bom, então, o máximo que eu posso fazer, porque eu imagino, tráfico de drogas, eu faço uma conta mental aqui, tráfico de drogas, as circunstâncias da prisão está complicado, menos de 7 meses eu não vou ter resultado desse processo. E nesse período ele vai responder o processo solto, preso, perdão. Porque dificilmente você consegue habeas corpus para tráfico de drogas. Dificilmente. E aí eu falo, bom, eu consigo parcelar então em 2 vezes. 2 vezes. Gente, vai lá. 3 é o máximo do máximo para você realmente abraçar a causa e eles não pediram um desconto nos honorários. Então, no tráfico de drogas, por exemplo, você pediu 15 mil reais. Falou, olha, são 3 parcelas de 5 mil reais. Ah, mas a gente não tem condição. Olha, esse é o meu valor e tal. Porque eu sou uma advogada particular. Eu não sou uma advogada nomeada, eu não sou defensora pública, que é concursada pelo Estado, que o juiz nomeia. E isso é um direito que todo réu tem, tá? Ele tem o direito de escolher o seu advogado. E o advogado escolhido pode ser pago ou pode não ser pago, porque de repente eu quero fazer uma ação filantrópica de falar o seguinte, não, eu não vou cobrar nada nesse caso. É onde, me permitam parênteses, os juízes estão muito errados em falar o seguinte, eu vou estipular uma fiança alta porque ele tem advogado particular. Se ele tem condição de pagar advogado particular, ele tem condição de pagar fiança. Não sabe os meus honorários, não sabe se realmente eu estou recebendo, não sabe se é amigo meu, não sabe se é filho de uma amiga minha que eu estou ajudando. Então, isso não é um critério correto para o juiz agir. Ser advogado particular não significa que ele é pago, significa que ele foi escolhido pelo réu. E é direito sagrado, é direito constitucional o réu escolher o advogado dele. Se ele não escolher um advogado, porque ele não pode ou não quer, aí o juiz nomeia um para ele. É onde vocês vão entrar como recém-formados, que eu vou dar a dica para vocês. E aí, então, você tem que cobrar e você já tem que pegar esses honorários logo. Porque você parcela em 10 vezes, em 6 vezes, a pessoa sai da cadeia, gente, dificilmente ela volta a pagar. Aí você fala assim, o que você faz? Eu não faço nada. Ah, mas você não renuncia à sua procuração? Eu renunciar? Eu não, ele está me devendo. Eu quero continuar quietinha no processo, porque quando tiver uma petição para fazer, eu vou virar para ele e vou falar, eu só vou fazer essa petição se você me pagar o restante. Que são as estratégias que a gente tem. E sabe onde que vocês vão entrar nessa história toda? Daqui 3 ou 4 anos, uma dica que eu dou para vocês é habilitar como advogados lá da assistência judiciária da sua cidade. Você vai no OAB e você se candidata, fala, olha, eu me formei, eu já tenho o OAB, você precisa ter já a sua OAB em mãos, tá? Eu já tenho o número do OAB e eu sou advogado, e eu quero me habilitar na assistência judiciária. O que é assistência judiciária? E para a gente encerrar, nós temos basicamente 2 categorias de defensores. Não é? Eu tenho o defensor constituído, que é o defensor particular, eu sou uma defensora particular que passa a chamada de advogado, eu sou inscrita na OAB. E eu tenho os defensores públicos, que são concursados e eles prestam assistência à população carente, à população que não tem condição financeira. Só que não é em toda a cidade que tem defensoria pública. Daí a grande mazela do processo penal, para mim, é não ter defensoria pública em toda a cidade. Lorena não tem, Guará não tem, a gente vai encontrar a defensoria pública em Taubaté. Só que essas cidades, eu tenho também pessoas que respondem a processo penal e que precisam de advogado, de graça. É onde entra assistência, que é o advogado da OAB, inscrito no OAB, mas ele é nomeado pelo juiz. E você vai ser nomeado, por isso você não vai escolher, é o juiz que vai nomear para você. Então, o juiz vai nomear para Maria Gabriela, doutora Maria Gabriela, futuramente, por exemplo, um processo de tráfico de drogas. Depois, o juiz vai designar para a doutora Emily um outro processo, um outro caso também. É onde você vai atuar e quem vai pagar os seus honorários? O juiz vai expedir um ofício no final do processo, vai mandar para a Defensoria Pública vai pagar para você. Pode demorar em torno de 2, 3 meses esse pagamento, mas depois que começa, ele vem. É uma forma bacana de você começar se você não tem um escritório, se você não conhece ninguém, e aí você vai ser nomeado para esses casos. Posso declinar desse caso? Eu não quero pegar porque é um caso de estupro. Pode, você fala que você não vai atuar por motivo de foro íntimo. Normalmente, os juízes já evitam designar crimes de estupro para advogadas do gênero feminino, ou aquelas pessoas que assim se consideram.
justamente por uma questão mesmo de preservação, não é? De um fator, talvez, de segurança e que as pessoas possam se sentir mais confortáveis para fazer defesa. Pessoal, é isso, tem tanta coisa mais para a gente conversar, mas eu gostaria de poder responder algumas perguntas que surjam ainda, de repente algo que eu não abordei com vocês. Eu estou à disposição aqui para as indagações. Muito obrigada por hora, obrigadíssima. É sempre um prazer falar da advocacia criminal. Somos minoria, somos rechaçados muitas vezes, mas eu sempre falo que é possível andar na lama sem sujar a barra da calça. E é um prazer poder saber que eu estou lutando por um direito fundamental, que é o direito à liberdade. Mais prazeroso ainda é poder restabelecer uma justiça que não foi feita no processo, restabelecer uma injustiça. Isso, para mim, é praticamente impagável. Ai, que linda! Thalita, que linda! É exatamente o que eu queria, gente, que vocês ouvissem a Thalita, tá vendo? Que tudo aquilo que a gente pensa sobre a advocacia criminal vem por água abaixo, não é isso? Se eu precisasse de uma advogada criminal, pode ter certeza que eu chamaria a Thalita. Não vai precisar, não. Não vou. Não vou. Mas a gente precisa de um conjunto de coisas. Aliás, em todos os profissionais, né, Thalita? Eu acho que o que eu falei para eles na segunda e repito agora é que eu escolhi a dedo as 4 pessoas para estarem aqui com vocês. Por quê? Porque não basta ser bom profissional, eu insisto nisso, tem que ser boa pessoa. Porque quando você é boa pessoa, você tendo uma inteligência até mediana, você se torna um excelente profissional. E aqui a gente está vendo o seguinte, João Franco, Thalita, o professor Mauro, o doutor Daniel, são pessoas inteligentíssimas e boas pessoas. Não pode ter outra combinação melhor, né? Não pode ter outra combinação melhor. E eu achei interessante, não sei se vocês perceberam, que tem pontos da fala da Thalita que são diferentes da fala do João Franco, que vão ser bem diferentes hoje à noite, bem diferentes na terça-noite. Por quê? Porque cada um deles ocupa um papel no processo penal. Foi proposital isso, proposital. Então, o João Franco, muitas coisas da fala dele vão ser diferentes da fala da Thalita, porque é outra visão do processo. O delegado da noite pode ser que nem concordasse com algumas coisas que a Thalita fala aqui. A Thalita não concorda com ele, e é o que eu falo para vocês, é a riqueza disso. No direito, nós vamos ter isso a todo momento. Todo momento, as pessoas discordam, têm opiniões diferentes, e é isso que eu quero que vocês aproveitem nessas 4 aulas especiais, que vocês escutem, e não é para tomar partido, não, é para escutar e não concordar com ninguém, porque depois, só no final da faculdade, você vai se posicionar. Vai ouvindo ao longo da faculdade os profissionais que vão passando pela sua frente, pela sua vida, nas palestras, tá? A Thalita, ela foi escolhida, ela entendeu isso, entendeu? Porque ela falou no começo, ela foi escolhida, sim, por ser mulher, sim, fiz questão absoluta. Ela foi escolhida por ser mulher e por ser advogada criminalista, para estar aqui nos representando, isso mesmo. Temos uma ex-aluna promotora, que eu pensei em convidá-la também, mas aí teve um outro critério, que era, eu queria 2 professores da casa e 2 professores convidados externos, né? Então, eu falei, bom, 2 professores da casa, Thalita e João Franco, então, que é o promotor, né? Thalita, que é advogada criminalista, e João Franco, que é o promotor, e 2 profissionais externos. Então, a Thalita está aqui representando todas nós, as meninas estão mandando um monte de recadinho nesse sentido, achei muito bacana, e acho, sim, como professora de Direitos Humanos, que nós precisamos, sim, ser representadas, nós somos, sim, um grupo vulnerável, não somos minoria, né? Em Direitos Humanos nós falamos das minorias e dos vulneráveis. Não somos minoria, mas somos vulneráveis, porque ao longo da história, né, nós temos que pegar isso, ao longo da história, nós tivemos os nossos direitos preteridos, ao longo da história. Então, cada dia é uma conquista, isso mesmo. Talvez vocês estejam vendo nós duas falando aqui, mas nós somos exceção, e nós duas sabemos disso. Nós duas sabemos disso, nós somos exceção dentro desse universo dos direitos das mulheres, somos exceções vivas, né, Thalita? Por tantas coisas, né? Não somos todas, não somos todas iguais, não, as coisas são diferentes para as mulheres, são bem diferentes, até para nós passamos por algumas coisas, né? Sim, pequenas, sim. Mas passamos, que a gente consegue se impor, a gente consegue falar, a gente tem espaço para falar.
né? Então, essa é uma aula também nesse sentido, para que vocês entendam que a gente tem sim que defender os vulneráveis e as minorias. Essa disciplina de Direitos Humanos, e vocês têm essa disciplina no 4º semestre. Os professores dessas disciplinas sou eu e o Paulo Tavares, aquele que apresentou a Thalita. Nós somos os professores dessa disciplina que eu tenho paixão também. É minha segunda disciplina favorita. Aprendi a amá-la nos últimos anos, que eu sou professora recente de Direitos Humanos, tá? Thalita, eu vou começar fazendo umas perguntinhas para você, ou uns comentários, tá? A Ana Flávia escreveu aqui que achou muito interessante a sua fala sobre as mulheres. Acredito que em algum momento teve que lidar com os casos ligados à violência doméstica e até mesmo a feminicídio. Se sim, como a senhora lidou com essa situação tão pesada? Ana Flávia, obrigada pela sua pergunta. Só complementando o que a Lu falou, e é importante a gente falar que, sim, as pessoas olham para a gente, né, e falam: nossa, você é branca, você pôde estudar, você tem conhecimento científico, então você sempre foi isenta de preconceito. Não. Eu passei já dolorosamente preconceito por ser mulher e ser advogada criminalista, e duplamente por ser advogada criminalista mulher. Então, só complementando o que a Lu falou aí, a gente passa assim por preconceito, e Lu, eu tenho muito orgulho da gente, porque a gente representa esses direitos, a gente luta por eles, porque por várias vezes eu quis desistir, por piadas que eram feitas. Eu já fui colocada para fora de um presídio, porque eu estava com os meus braços de fora, e eles falaram que não pode, que os braços de fora não era uma regra. Então, assim, é sexualizar tudo que tem na mulher, ver a mulher sempre como um objeto de sedução, porque eu estava só com os meus braços de fora e eu não pude, eu fui colocada para fora do presídio, e eu lutei ali, eu briguei e eu consegui um jaleco para atender o meu cliente, que eu não gostei dessa situação, fui obrigada a vestir um jaleco de uma médica usado para poder falar com o meu cliente, que era em outra cidade. Eu saí de lá, fui direto no fórum, chamei o juiz chamou o promotor, falei tudo que eu pensava, que isso é errado, extremamente nervosa, chorando mesmo. Ali não era a advogada que estava falando, era a Thalita mulher querendo falar que parem com isso, não tem nada, vocês estão viajando em situações, porque tem vestimenta correta para entrar no presídio? Tem, mas não o braço coberto. A vestimenta não tem metal, sabe? Não ter metal, não usar saia curta. Pode, né? Exatamente. Mini blusa, porque realmente é vestimenta forense, né, gente? Do mesmo jeito que ninguém vai de terno numa praia, ninguém vai de roupa curta no fórum. Eu acho que eu ainda acho que tem essas situações. Mas, infelizmente, a gente já passou por isso e eu lutei, quis desistir, mas persisti. Ana Flávia, eu nunca trabalhei em crime de feminicídio. Eu já trabalhei em crime de violência doméstica, sim. E da experiência que eu tive, foi relativamente tranquilo, porque estava tendo ali como é que eu vou te falar? Um mau uso da lei da violência doméstica, que as pessoas não veem por esse lado, não é? Ela é muito válida e tal, mas as mulheres acham ali uma brecha muito grande também para ficar trazendo incriminações para o cliente. No caso, ele já estava com uma medida protetiva de não poder se aproximar, né, da casa e tal, e a mulher ligou para ele e falou que a criança estava chorando e colocou a criança chorando no telefone. Ele ficou apavorado e foi lá na casa. Quando ele chegou na porta da casa, a polícia já estava lá. Então ela fez como se fosse uma armadilha mesmo, para continuar aterrorizando a vida dele, isso porque ele já estava no outro relacionamento. Então, assim, o que eu vi foi um mau uso da lei de violência doméstica, então para mim foi mais tranquilo, foi uma questão técnica, mas eu sinceramente eu não vejo problemas em relação a isso, porque justamente por conta da técnica. Tá? Eu fui treinada, Ana Flávia, nós somos treinados a lidar com a técnica. Você me permite uma comparação metafórica? Eu fico me questionando como é que o médico consegue abrir um paciente, sair aquele tanto de sangue, aquele tanto de coisa horrorosa de dentro, chega em casa e senta e ainda come um bife. Por que ele consegue? Eu questiono isso, mas por que ele consegue fazer isso? Porque ele é treinado para técnica. Então, assim, como é que você se lida, né, com mulher e tal? É a técnica. Eu vou aplicar a Lei Maria da Penha. E a oportunidade que eu tenho, eu sempre falo, olha, evita, realmente você não pode. Assim como eu falo para todos os meus clientes, eu não sou mãe deles, mas eu sempre que eu posso, eu falo, olha, evita fazer isso, porque você vai se incriminar, você vai complicar a sua vida. Então, é uma questão bem técnica.
Então, tem muitas questões, tá? Daí eu prefiro fazer todas e você fazer um comentário rápido, porque daí Tá. dá uma respostinha, né? Então, a Ana Flávia termina dizendo para mim que, se Deus quiser, eu ainda vou chamá-la de delegada. Belezinha, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Gabriela Fernandes disse o seguinte: professora, eu estou apaixonada pela professora Thalita e mais ainda pela profissional. Aí ela pediu o seu Face, eu acabei de passar. O Face da Thalita é Thalita Silveira, com H. E o Instagram também, né, Thalita? É Thalita Silveira Silva, tudo junto. No Instagram. No Instagram. No Face é Thalita Silveira. Ela está de máscara, você não vai conhecer muito. É verdade, eu tô de máscara. Você está de máscara, isso mesmo. Incentivar, né, a galera. O do Sérgio não é uma pergunta, ele pediu para você fazer um comentário sobre uma coisa, mas eu acho que esse é outro tema de palestra, Sérgio, que é de tão amplo que é o assunto. Eu vou só mencionar o assunto, mas a gente pode até marcar alguma outra coisa, porque é um tema muito amplo. Para falar um pouco sobre a decisão atual do STF que liberou o Lula. E, se possível, também uma breve colocação sobre a posição com a tendência política por parte do STF. É uma outra palestra, Sérgio, né, Thalita? O Sérgio, é uma palestra que deve ser colocada, inclusive, eu acho que com várias pessoas, para mostrar posicionamentos técnicos, para ficar bem claro que não é nada político partidário, sabe? Então, eu acho que é importante colocar, né, Lu, uma mesa redonda. Eu acho válido, mas uma pessoa só falar, eu acho muito arriscado, sabia? Porque pode ter uma interpretação de alguma coisa político-partidária, alguma coisa nesse sentido. Isso mesmo. E também é mais complexo, né? Porque você tem que falar várias coisas para chegar muito. Nossa, muito complexo. Muito complexo. Sim. A Rosiane perguntou, eu acho que você não sabe precisamente, nem eu. Eu não sei se é para mim ou para você. Professora, eu gostaria de saber quanto ganha um defensor público concursado. Eu não tenho ideia. Eu tenho mais ou menos. O defensor público do estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, Minas não, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul é equiparado ao promotor de justiça, ganha a mesma coisa que o promotor de justiça. Salário inicial, se eu não estou enganado, Gianfranco vai saber falar mais isso melhor para a gente, em torno de 24, 25 mil reais, que é o salário inicial. Apenas esses estados equipararam o defensor público ao promotor de justiça. Os outros estados estão na luta, porque realmente é a mesma função que eles... É a mesma função, não, né? Eles exercem funções com a mesma carga de responsabilidade, com a mesma intensidade, com a mesma quantidade. Em Minas Gerais é quase equiparado, inicial eu chutaria aí em torno de 18, 15 mil reais. É um bom salário, viu, Rosiane? Rosiane. É um ótimo salário. E defensor público, gente, precisamos de... E vai abrir muito concurso para defensoria pública, porque o certo é que toda cidade tenha defensoria pública. Eu não vou me cansar de falar isso. Se eu pudesse, se eu tivesse, né, o fôlego à disposição, a única campanha que eu faria no processo penal não é para alterar a lei, não é para alterar o discurso carcerário, não é para alterar de prisão, não é para alterar nada disso. Se eu tivesse o último sopro de vida no processo penal e falar assim, doutora Thalita, qual que é o seu último desejo no processo penal? Uma defensoria pública em cada cidade. O dia que tiver uma defensoria pública em cada cidade, as justiças serão feitas de forma mais equilibrada. Isso. A Maria Gabriela, ela faz uma perguntinha aqui bacana. A Luzia Thalita falou sobre se inscrever para assistência jurídica na OAB. Mas quando fazemos isso, podemos escolher qual é a área de atuação? Eu não sei. Pode, né? Isso eu não sei. Pode, você pode escolher, por exemplo, eu só quero atuar na área criminal e não quero fazer júri, ou quero atuar na área criminal e quero fazer júri, tem a opção até de fazer só júri ou não. Tem a opção de infância e juventude, tem uma divisão total e você se inscreve onde você quer. Eu vi o último formulário. Ah, tá. Eu acho isso perfeito, porque aí não fica tendo tanta... as pessoas não ficam declinando muito, né, Lu? Porque às vezes a pessoa é indicada para o criminal e não quer. Então já sabe quem quer e quem não quer. Você pode se inscrever exatamente quando a gente fala da área criminal, eu vi essa diferença. Você pode se inscrever para a área criminal e colocar que você não faz júri. Ou você pode se inscrever para a área criminal e colocar que faz júri. Ou só se inscrever para júri. Aí você só é nomeado para fazer júri. Né? Perfeito.
Eu super incentivo vocês a fazerem, viu? Até mesmo porque os professores do Unisal são muito acessíveis. Então, eu acabo dando muita assessoria para os alunos que estão atuando. Hoje mesmo eu estava respondendo de um aluno que o André Nascimento, sabe, Lu, vale a pena a gente falar. Você lembra o André Nascimento? Nossa, ele é ótimo, né? Ele era um excelente aluno. E ele mandou mensagem, professora, eu fui nomeado na minha primeira causa. Nossa, ele está super feliz e num gás, mas esse pessoal tem um gás. E vocês vão fazer o papel dos defensores públicos onde não tem. Por isso que é importante, sabe, exatamente. gente? Esse Vão firme convênio que existe é para suprir a falta de defensoria pública na cidade. Exatamente. Falou tudo. E a Maria Gabriela, ela aproveita para falar que está mais encantada ainda com o penal e que a vontade em advogar aumentou ainda mais. Coloca um obrigado com um coraçãozinho para você. Que bom, Maria Gabriela. Isso mostra para gente que a gente tem que ouvir outras pessoas. Não parem na minha fala. Vão ouvir o delegado, vão ouvir o doutor Daniel, que, aliás, eu gostaria de estar na fala do doutor Daniel, no dia do doutor Daniel, que eu tenho uma admiração incrível por esse juiz, o doutor Daniel Otero, né? Daniel Otero, isso mesmo. Para mim, ele é uma... né? Ele é uma... Assim, uma educação, ele é um juiz uma fineza, Não, ele é muito justo, gente. Olha, eu fico falando, ele é muito vocacionado, porque ele tem muito equilíbrio ali para decidir. Nossa, maravilhoso. A Daniele, ela perguntou o seguinte, se você teve muita discriminação no começo da carreira, inclusive entre a família. Oh! Daniele, hoje eu dou risada. Tive sim. Os meus pais sempre foram muito respeitosos em relação às nossas escolhas. Mas eu percebia, não é? Uma preocupação com a minha segurança. E aí, como o meu escritório era na parte de baixo, né, na casa dos meus pais, que era no apartamento de baixo ali na casa dos meus pais, então eles acabavam vendo, eu almoçava muito lá, trocava muita ideia, eles viam o movimento, e tudo muito tranquilo, sem nenhum agito extraordinário, digamos assim, então eles percebiam que realmente, eu muito feliz, então era tranquilo, mas eu já tive comentários do tipo, né, você vai numa festa, aí a pessoa te apresenta, essa é minha amiga, minha esposa, ou minha irmã, ela é advogada, aí a pessoa fala assim, qual área que você atua? Eu atuo na área criminal, a pessoa, nossa, não acredito, com esse rostinho, com essa... Ai, nossa! Tem que ser feia, né? Aí depois, não, você tem que ter cara de trambiqueiro, não sei o que é. Aí depois, tatuado até aqui, assim. Aí a pessoa, aí você vê a pessoa saindo da rodinha, aí vai lá conversar com a outra, aí tipo assim, aí é aquela coisa que dá vontade de colocar uma legenda de meme, né? Nossa, não chega perto nela, porque ela é advogada criminalista. Nossa, mas me dá uma vontade de falar assim, um dia que seu filho precisar, você me chama, viu? Porque... O Dalita, mas existe até como professora, né? Todo mundo, que bacana, você é professora de direito. Eu falo, qualquer área, eu falo penal, aí a pessoa já muda a cara, eu falo, que isso? Eu falo, é muito bacana o penal, é apaixonante, eu gosto, viu? Ai, Lu, mas assim, só para você ver, Daniele, quando eu não quero muitas pessoas, quando você vai numa festa, agora nem tanto, né? Mas quando você vai numa festa que você não conhece as pessoas, que é chatíssimo às vezes, né? Você tem que fazer ali, eu já só de cara, já chega aquelas pessoas que você não quer papo, aí vira e fala assim, oi, tudo bem, como é que você chama? Tá linda. Aí o que você faz? Sou advogada criminalista. Pronto. Já basta. Se a pessoa for chata, ela já vai sair. Se ela for legal, ela vai falar, que bacana, me conta, né? Porque os legais respeitam. Curiosidade normal, sabe? E as pessoas que são legais e respeitosas, elas enaltecem toda a profissão, né? Toda a profissão é sempre muito respeitosa, deve ser respeitada. Mas então, quando eu já vejo que tem gente chata, eu já falo, advogado criminalista. É isso mesmo. Recadinho bonitinho, né? Tá me agradecendo a Carol, do primeiro B da noite, tá me agradecendo por trazer você para bater um papo, para trazer ela para bater um papo conosco. Amei, uma energia incrível, manda um beijo para ela, para mim. É a Carol. Obrigada, Carol. Obrigada. Beijo dado e recebido. Energia também. A Daniele, que perguntou para você sobre preconceito, né? Falou que já ouviu isso para não ir para a área criminal, para ela não ir para a área criminal. Então, Daniele, eu estou te falando, vá para a área criminal, converse com quem está lá. Recadinho fofo, a mesma Ana Flávia, que já fez pergunta, falou que como ela começou a estagiar com uma recém-formada da Unisal, e a advogada falou para ela, né, nossa ex-aluna, que ama a Thalita e agora ela entende por quê. Obrigada, um beijo
para sua colega, nossa ex-aluna, e agora colega. Ah, é um prazer ter colegas agora. Quem é? Fala aqui pra gente quem é. Fala quem é. A Maria Vitória, que é até representante da turma da noite, ela coloca assim: em caso de tráfico de drogas, o agente do crime pode contar a verdade ao advogado? Como deve, né? Como defender esse caso quando ele realmente é culpado? Eu acho que ela falou aqui, né, na palestra. Né? Não, tem que falar assim, para a gente tem que falar a verdade, porque senão eu não consigo trabalhar. Se vai ficar me enrolando, já não serve. Eu falo para eles, se você não tiver a verdade, não dá nem para começar a trabalhar. Tá? Exatamente. E o advogado tem que guardar sigilo do que ele ouve, tá? Nossa senhora, não pode comentar nem em casa, viu, gente? Porque o povo fica super empolgado e de repente fala, ai, tô tão orgulhosa da minha filha, do meu filho. Você acredita que uma pessoa chegou e falou assim, ai, você sabe, é o fulano, vou te contar, mas você não fala para ninguém. Gente, não pode contar para ninguém, nem dentro de casa. Eu não troco ideia com o meu marido, com ninguém. Ninguém. Entre fofoca e crime, viu? Porque se o advogado falar o que ele tá ouvindo como advogado, ele comete crime. Exatamente. E estagiário também, hein? Estagiário também, vocês não leem o contrato de vocês, mas tem lá confidencialidade. Isso. E tá cheio de aluno que vê as coisas no estágio e fica contando, não pode. Não pode. Não pode, hein? Cuidado com isso. Então, a Maria Vitória já foi respondida. O Gabriel Fialho, ele vai fazer uma pergunta, ele cumprimenta você, né? Cumprimenta a Vossa Excelência pelo fervor, coragem e determinação que Vossa Excelência constrói vossas defesas. A partir dos preceitos da subjetividade do ser humano, ora réu, como se dá o contraste do que é proferido no depoimento testemunhal e o juízo de valor, causa comum do indeferimento das indagações. Muito agradecido. Vamos fazer o seguinte, o Gabriel já fala no microfone, tá, Gabriel? Que eu não entendi. Também não. Vamos ver quem é aqui. O Pedro Aquino. Ele quer passar uma mensagem para você. Foi um momento que tivemos com ela que foi muito especial, uma aula coerente e rica em conhecimento. Gostou muito. Obrigada, Pedro. Muito obrigada. Isso me deixa mais motivada ainda a seguir e a compartilhar a experiência. Agora, nós vamos fazer 3 participações especiais. A primeira é do Bernardo, a segunda do Gabriel e a outra da Sabrina, que vai agradecer a Thalita no final, tá bom? A Sabrina vai se preparando. Bernardo, pode abrir a câmera para você fazer a pergunta e depois o Gabriel. Bom dia, Thalita, tudo bem? Bom dia, Bernardo. Deixa eu apresentar o Bernardo. O Bernardo faz estágio com uma ex-aluna nossa, que é advogada criminalista, e ele já está fazendo estágio, tá bom? Que joia, que bacana. Se você puder falar o nome dela. Bem com você, a Júlia Roberta, de Castro Rocha. Júlia Castro. A Júlia. Ai, nossa, a Júlia, eu vejo assim, uma palavra que me vem na cabeça quando eu falo de Júlia é determinação. Eu acho ela muito determinada. Ela é determinada no olhar dela. Que bacana. E eu queria dividir com você primeiro uma experiência e perguntar qual que é a sua opinião sobre isso. A Júlia, ela não recolhe crime de estupro. E eu já estou estagiando com ela, já vai fazer uns 5, 6 meses. E eu insisti tanto que ela recolhesse um crime de estupro por minha causa, para eu ter o contato com esse crime, que ela aceitou e recolheu. Só que ela deixou na minha mão fazer um habeas corpus com prisão albergue domiciliar, uma para o juiz de execução, pedido para o juiz de execução, e eu fiz toda a revisão criminal do crime. E depois de fazer tudo isso, eu conversando com outros advogados sobre o assunto, que nesse caso tinha 217A e 218A também, eu percebi a marginalização desse crime. Todos os advogados criminais, obviamente, tratam de condutas típicas o dia inteiro, né? A gente trabalha e tudo mais. Mas quando se trata de estupro, tem uma rejeição e uma marginalização enorme do crime. Então, você tem a minha idade de exercício, eu queria muito saber a sua opinião sobre isso. Por que existe tanto essa marginalização se nós, entre aspas, porque ainda não sou, mas pretendo ser, se nós, advogados criminais, somos uma parte importante do mecanismo jurídico na defesa de todos os agentes que cometem condutas típicas. Obrigado, viu, Thalita? Beijo. Imagina. Obrigada a você, Bernardo. Bernardo, eu acho que o crime, quando a gente fala crime de estupro, assusta todo mundo. Ele envolve, a gente fala crime de estupro, e vem aquela cena da mulher sendo violentada, da mulher sendo agredida, da mulher tendo relação sexual forçada, e isso é de fato o que caracteriza o estupro, mas não é só isso que caracteriza o estupro, né?
Eu já advoguei várias vezes em crimes de estupro, em estupro de vulnerável. Várias vezes, mas muitos. Todos os meus casos de estupro foram praticamente de estupro de vulnerável, que é aquela garota normalmente entre 12 e 13 anos de idade que, de forma livre e consciente, tem relação sexual com a outra pessoa. E mesmo sendo uma relação sexual autorizada, né, consciente, é caracterizado estupro. E muitas vezes eu saio vencedora nesse processo porque eu consigo alegar erro de tipo, que exclui a tipicidade, e, portanto, porque ele desconhecia elementar que é relacionado à idade. Porque para ser estupro de vulnerável, uma das hipóteses é ter menos de 14 anos. Então, assim, eu acho, Bernardo, que as pessoas generalizam a questão do estupro. Já imagina aquela violência, e mais do que isso. A empatia, nesse momento, é muito forte, eu acho. E tem muito a cultura. E se fosse a sua mãe? Se fosse a sua irmã? E se fosse o seu filho? E isso gera aí um asco, uma repulsa que é da sociedade. Não são os advogados que não querem. A sociedade, ela recrimina de forma muito de décadas, né, a questão do estupro. E óbvio, gente, todo crime tem que ser recriminado, isso é fato. Mas se tem um crime que é muito asqueroso, é o tal do estupro. Agora, o tráfico de drogas também é complicado, mas e as pessoas também não têm tanto pudor para mexer com o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, na verdade, acaba sendo a mola propulsora de todos os outros crimes. E as pessoas não têm tanto, né, digamos assim, tanto asco, né, tanta rejeição. Eu acho que é a palavra, eu acho que é a empatia. Se fosse a minha amiga, se fosse a minha mãe, se fosse o meu filho. E muito uma questão da violência da pessoa. Porque as pessoas não gostam de advogar. Eu, de certa forma, não fico muito confortável em advogar em processo em que o réu agiu de extrema violência. O réu que agiu com extrema violência não é algo que me deixa muito confortável, por conta da periculosidade inerente a esta pessoa. É uma pessoa que já tem uma violência arraigada em si. E, gente, o crime de estupro, aí a criminologia, a vitimologia, consegue explicar melhor, né? A gente tem aí, infelizmente, uma cultura voltada nessa questão da supremacia do homem, de forçar a relação sexual. E aí o que mais me estranha é o próprio homem rejeitar depois fazer a defesa desse crime. Eu, num primeiro momento, Bernardo, eu acho que é a palavra que choca, mas o estupro pode ter violência, pode ter tão somente uma ameaça, ou pode não ter nada disso, que é o caso que eu mais vi na minha vida até hoje. As meninas de 12, 13 anos de idade, você olha para a menina, ela veste manequim 42, ela tem totalmente o seio formado, tem um quadril largo, ela tem uma cintura, ela está numa festa, numa balada de madrugada, o cara olha para ela dá mole, vai lá, tem relação sexual com a menina e é crime de estupro. E isso ninguém vê, ninguém mostra, simplesmente aponta o dedo e fala que está sendo processado por estupro. É estigma. É o estigma que existe, pronto, acabou. Talvez a psicologia, a sociologia explicaria melhor isso, porque eu acho que é uma herança que a gente recebe muito forte. Microfone, Lu. Como já são 9h40, a Thalita tem aula no segundo tempo, eu também, que eu tenho que terminar uma matéria para a ST1, eu vou fazer os encerramentos, mas vou pedir para o Gabriel gravar aqui para mim um áudio explicando direitinho a pergunta dele, que eu vou fazer igual com a palestra do Jean Franco, vou mandar para a Thalita, daí à tarde ela responde um áudio para você também, e eu mando para você, tá bom? Porque vai ser um prazer trocar uma ideia com você, viu, Gabriel? Passa aí, professora Luzia. Professora Luzia, se você quiser me passar direto aquele celular que eu te mandei, é um celular que eu comunico com os alunos, tá bom? Então, Gabriel, depois eu passo para você o celular da professora, o WhatsApp da professora Thalita, tá? Que ela fala com os alunos, aí você mesmo faz a pergunta lá para ela, tá bom? Tudo bem, muito obrigado. Encerramento. Obrigada, Gabriel. Pra gente poder, tá bom? Gabriel fez pergunta assim também para o Jean Franco. Esse sobrenome me lembrou do Daniel. Depois você me fala se você é alguma coisa do Daniel. Daniel Fialho, né? Saudade. Verdade, pessoa Daniel. Maravilhosa. Pessoa verdade maravilhosa. Mesmo, verdade. Eu vou pedir agora para a Sabrina, porque a aula, eu sempre convido um aluno da sala que está tendo a aula, né? Que é o dia da minha aula, para fazer um agradecimento. Então, eu escolhi a Sabrina, porque além da Sabrina ser aluna dessa sala, é ela que mais abre a câmera durante as aulas, e também a Sabrina é a presidente do centro acadêmico. Então, Sabrina, para você falar umas palavrinhas para agradecer a professora Thalita, em nome dos alunos.
Bom, primeiramente, professora, muito obrigada por ter aceitado o convite da professora Luzia de ter vindo aqui nos lecionar, nem que fosse de 1 hora, 40 minutos. Cada minuto e cada segundo da sua presença foram muito bem aproveitados. Eu sou muito fã da senhora, eu já participei de alguns cursinhos da OAB assistindo e gravando suas aulas. Eu tomei notas das suas falas, para deixar isso registrado, porque como o professor Nahur disse, cada palavra é importante você ter anotado no seu caderno para todos os alunos. Em agradecimento especial também a essa Casa Salesiana e essa figura ilustríssima da nossa professora Luzia, com essa ideia inovadora, com esse fôlego, com esse sorriso lindo. E como o professor Bruno disse, vocês são as professoras mais deslumbrantes do curso, sempre estão atuando na coordenação, juntamente com a professora Zeime. Eu mandei um áudio essa semana para ela dar uma olhadinha, que o Bruno gosta muito de vocês, e vocês são amigas muito queridas para mim e para os outros alunos. Muitos aqui, provavelmente, que gostariam de ter minha oportunidade de estar aqui agradecendo. Alguns não têm câmera, alguns não têm microfone, ou às vezes estão no computador que não tem uma conexão com a internet muito boa. Mas vim aqui agradecer que cada profissional que se formar dessa casa e da nossa querida Unisal vai sempre lembrar da Luzia, da Thalita, do Gianfranco, do nosso incrível desembargador que apareceu, não só apareceu, mas ele comenta, ele está sempre presente na medida que ele pode, de acordo com o trabalho dele. Professor, e eu poderia me estender por mais horas falando muito bem de vocês, ambas as duas. E hoje a nossa ilustríssima convidada, Thalita, mais uma vez, parabéns, continue sempre assim, e que a senhora consiga ter um pique muito mais para continuar com os próximos alunos e mais os alunos que virão a ser nossos futuros professores. Ou em Itajubá, como a gente foi, ou como a Serra Dourada, como a Jéssica foi, mas eles vão sempre lembrar de vocês como referências. Obrigada, Sabrina. Thalita, você está sem o chat, né? Mas tem muitos recadinhos do chat aqui, vou tentar falar logo. Depois que eu desligar, Lu, eu vou. Você consegue ver, né? Consigo, fica então gravado e eu consigo. Então a Thalita vai ler os recadinhos. Se vocês quiserem deixar recadinhos aqui para ela, podem deixar. Eu leio depois. Tá bom? No chat. E professora, mais uma coisa, o Aries mandou beijo para as duas. Se eu não falasse que ele mandou beijo, ele ia chorar para mim depois. Beijo para Aries. Então tá cheio de recadinho. Eu vou fazer o encerramento agora, mas eu queria dizer uma coisa bem importante para vocês, tá? Eu estou vendo que vocês se empolgaram mais ainda com o direito penal. Que bom, né, Thalita? Que bom. Eu e a Thalita, a gente tem várias coisas em comum, apesar de a gente sermos tão diferentes, né? Nós somos diferentes, mas com muitos pontos em comum. Mas eu acho que o principal é esse, né? A gente gosta do que a gente faz. E quando a gente gosta do que a gente faz, a gente transmite isso. Não tem como, não dá para ser falso, né? Porque as pessoas, se elas não gostam, elas podem até disfarçar, mas chega uma hora que a casa cai, né? Não conseguem manter por muito tempo. A Thalita ama os alunos, ama dar aula, eu também amo os alunos, amo dar aula, então a gente transmite isso. Então, que fique a mensagem para vocês de que o objetivo dessa aula era assim, que vocês se encantassem com a advocacia criminal, era esse o objetivo mesmo, né? Mas não só esse, que vocês conhecessem uma pessoa bacana, e foi isso que aconteceu hoje, né? Acho que vocês conseguiram em poucos minutos conhecer a Thalita, a riqueza da Thalita. Né? A Thalita é aquelas pessoas que dá vontade da gente ter por perto o tempo todo. Né? Ela percebe, sem você falar, se você está triste, se você está feliz. Ela quer participar de todos os momentos, os bons e os ruins. Né? Eu tive os problemas no ano passado e a Thalita esteve ao meu lado todos os minutos. Ela se fazia presente de todas as formas. Né? Assim como também você está presente do meu lado o tempo inteiro agora, né? Dos desafios que a gente passa na vida. Eu sou uma pessoa um pouco esquisita, porque eu tenho umas amigas de infância, e aí eu me apeguei àquilo e não me abria para novas amizades. E não consegui mesmo fazer amizades verdadeiras depois, assim, ter amigos, mas não próximos. Mas a Thalita entrou na minha vida com uma força, ela arrombou a porta e entrou no meu coração, né? E hoje eu passo sempre quis muito. Amiga, né? Ela é minha amiga. Porque é difícil, às vezes você fala assim, depois, quando você conhece alguém desde pequena, é muito mais fácil, né? Para você manter essa amizade. Eu tenho amigas de infância que são minhas irmãs.
E eu ficava assim, eu tenho amigas de infância, só que a Thalita invadiu a minha vida. Ela é uma querida, eu tenho muita preocupação com ela, muito cuidado com ela, assim como ela tem comigo também. É uma amizade muito bonita que a gente estabeleceu, que foi bacana. E foi construída, né, Thalita? Foi. Fofo. Foi uma amizade sendo construída de pequenos gestos. Exatamente. Isso que fica isso de exemplo para vocês. E a gente tem uma outra característica, né? Que nós duas não temos filhos. E aí entra naquela história inicial do preconceito. Quantas vezes as pessoas invadem a intimidade para dizer por que você não tem filho? Eu simplesmente não respondo. Porque para quem eu quero dizer, eu digo porque eu quero dizer. Agora eu não preciso responder. Alguém pergunta para um homem por que ele não tem filho? Não. Exatamente isso. Não. Então, eu acho uma pergunta invasiva, né? Porque é um assunto particular e não existe um manual que as pessoas têm que nascer, crescer, ter filho e morrer, né? Não existe esse manual, né? Então, eu acho que são várias coisas. Então, a gente rompe um pouco de barreiras, a gente meio fora da... né? A gente não está muito nessa linha. Somos divorciados, com novos relacionamentos, né? A Thalita é viúva, eu sou divorciada, a gente não anda muito na linha. Então, a gente é meio fora da curva, né? A gente não está no padrãozinho, não. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. A gente é muito feliz do jeito que a gente é. Mas isso é bom até, porque aí, para elas que são mais novinhas, elas estão vendo isso, né? Dá para ser feliz na linha ou fora da linha? Se é que existe uma linha, né? Porque eu acho que existe uma linha. A linha é sua, que você cria, né? Você cria a sua linha e vive na sua linha. Desde que você seja uma pessoa do bem, tá tudo certo, né? A sua vida tá tudo certo se você for uma pessoa do bem. Então, minha linda, muito, muito, muito obrigada por você estar aqui hoje. Eu sei quanto a Thalita, assim como eu, preza por dormir. Né? Eu adoro acordar tarde, e a Thalita também, né? Acordamos cedo só quando temos alguma obrigação ou algum compromisso desse nível, que a Thalita aceitou por amizade, porque não, a Lu convidou, eu vou. Entendeu? Então, é muito bacana mesmo. Obrigada a você, Lu. Dividir experiência é muito bom. E eu fico muito feliz, porque o que a Thalita falou é verdade. O Gianfranco super ocupado, Thalita super ocupada, o doutor Daniel super ocupado, nem de pauta. E eu fico feliz que quando eu convido, as pessoas topam, elas embarcam comigo nas minhas loucuras. Né? A gente vai primeiro por você, depois pelos alunos, vamos falar a verdade. O doutor Maldo, que veio aqui hoje à noite, o delegado, eu nunca ouvi pessoalmente, acredita, Thalita? Eu não conheço ele pessoalmente. Eu conheço ele, que ele é professor de direito penal, e a gente conversa tempo. Ele deu aula no Damasio, eu dei aula lá, mas a gente nunca se viu lá. E ele brincou comigo, sexta-noite eu tomo vinho. Eu falei, não pode. Eu falei, não pode ser outro dia. Eu falei, não, tem que ser sexta. Se o motivo é o vinho, o convite tem que estar aceito. Ele, tá bom, professora. Então, eu acho uma fofura isso, eles aceitarem o convite de estarem aqui e vem com uma vontade, com uma energia, vocês viram a entrada da Thalita, né? Triunfal. O Bruno quase perguntou, achou que era um aluno, já ia dar bronca. Os meus alunos, eles falam que eu só ponho música velha, que, gente, eu ponho música boa. Não tem essa música ser velha ou ser nova, a música é boa. Coldplay, você vai falar, não tem como. Eu ando da pandemia gostando de Belchior, meu nível... Não, Lu, eu também gosto, mas não dá pra pôr pros alunos também, né? Porque eu tô comprando eu pra tirar da cama, cara. Eu ponho cada pagode, cada samba, cada Alok, que eu gosto, mas nem tanto, mas pra ver se sai da cama. É verdade. Então, Thalita, muito obrigada. Obrigada a você, Lu. Não só pelo convite, mas pela sua amizade. Você é muito preciosa para mim, a sua amizade foi construída. Eu te guardo do fundo do meu coração. E se eu tiver as referências que eu tenho, eu fico pensando assim, se um dia eu precisar, porque eu não tenho família em Lorena, né? Eu fico pensando assim, se um dia eu desentender com meu marido, que eu sei que isso não vai acontecer, porque a gente é super da paz, eu fico pensando, para onde que eu vou correr? Eu já sei pelo menos 2 casas onde eu vou correr. E uma delas é da Lu. Aqui tem a briga, Eu não tenho casa de mãe, de pai, de irmão, não tenho nada, mas se eu tiver algum problema, se eu não puder ficar na minha casa... com ele, né? Briga com ele. Vai ser para sua casa que eu vou correr, para ser tão aconchegante possível. É uma decoradora nata, vocês acreditam? Ela Sou foi nada. na sala, na faculdade, decorou tudo. Belezinha, fez surpresa, decorou tudo. Só que aí começou a pandemia, 2 semanas depois. Pois é, verdade. Vou lá buscar tudo, que é tudo meu, eu vou buscar.
Eu sou muito mais o Pinterest do que o Instagram. Eu tô mais de Pinterest agora, porque Pinterest você só vê coisa bonita, casa bonita. O Instagram você só vê vida bonita, que não tem nada de tão bonito assim, né? Vidinha falsa, né? Mas obrigada mesmo, viu, Lu? Eu estou à disposição aqui para qualquer outra coisa. Muito obrigada. Então, a Thalita, vocês que o terceiro A da manhã permanece nessa videoconferência. Só fecha a câmera e o microfone, porque a gente vai ter aula. Agora são 9h55, 10h10 a gente começa a aula, vocês terem um intervalinho, terceiro A da manhã. E os outros podem sair, tá bom? Beijo. Beijo, Thalitinha. Eu falo com você lá. Já tá bom. Obrigada, Lu. Obrigada, Lu. Vou fechar a câmera. Fiquem Fiquem só os alunos do terceiro A da manhã, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.